Para a conversa de hoje, recebemos o teólogo batista Éder de Oliveira, também o bispo da Diocese de Governador Valadares, Dom Werner Siebenbrock, como articulista do programa Ciência e Fé, mais uma vez, o professor do curso de Psicologia da Univale, mestre em Ciências da Religião, Rodrigo Zanata. Eu começo então perguntando aí aos nossos teólogos, como que vocês fazem a diferenciação, ou melhor ainda, antes da gente ir para essa diferenciação entre possessão, por exemplo, e um problema psíquico, vocês acreditam nessa possessão maligna, nesse poder maligno que se apodera de uma pessoa? Vocês acreditam nisso verdadeiramente, que isso acontece? Para começar de mim, as minhas convicções reportam-se à Bíblia Sagrada. E eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática, e ela faz menção a estes casos de possessão maligna, e é coisa que, portanto, em que eu acredito e firmadas minhas convicções na Bíblia Sagrada. Bom, o nome possessão e também exorcismo supõe a existência do diabo. Sem isso, a gente não poderia fazer possessão nem em exorcismo. Expulsão o quê? Se o diabo, na realidade, não existe. E a gente realmente tem que reconhecer que a existência dele não podemos negar. Aparece muitas vezes na Sagrada Escritura, na doutrina da Igreja, e negá-lo não podemos. O que devemos fazer, a meu ver, cada vez quando ele é mencionado na Sagrada Escritura, devemos examinar se trata realmente da pessoa do demônio ou se apenas se trata de uma personificação do mal. Essa diferença deve ser feita. Mas a existência em si não podemos negar. Além disso, não podemos negar que Jesus Cristo, com frequência, expulsava demônios. É um fato que consta na Sagrada Escritura. Se hoje ainda existe possessão ou não, e até que número existe, são outros 500. Mas tirar o fato da Sagrada Escritura, não podemos. Eu fiz essa questão porque até ficou muito conhecido, o padre Quevedo, por exemplo, que trabalha com a parapsicologia, e que ele não acreditava, realmente. Eu até fui numa das palestras dele em que ele ajoelhava na frente da plateia e falava assim: olha, já que existe, pode vir tudo em cima de mim, aproveita que eu sou cardíaco, e me mata. Então, assim, foi algo e toda a explanação dele, na verdade, é no sentido de refutar essa ideia de que existe realmente um poder maligno que se apodera das pessoas. E utilizando muito o argumento de que é muito mais ligado a problemas psíquicos, Aí ele chega a citar, por exemplo, a questão da telepatia. Há uma série de hipóteses dentro da parapsicologia que são hipóteses. Vai para o lado de uma parapsicologia que em si já é complicada, né? Exatamente. Mas ele não nega simplesmente a existência do diabo. Ele nega que muitas situações, em muitos casos, não se trata realmente de possessão. Se trata de uma doença psíquica, ou de uma histeria, ou de um caso psicológico. Não se trata realmente da pessoa ou da possessão do demônio. O que eu creio, eu particularmente, o que eu percebo é que nós, não se pode, quanto à pessoa do diabo e os demônios que a serviço deles se encontram, a gente não pode nem subestimar, nem superestimar. O que nós vemos hoje são dois polos, bastante extremados, em que muitos têm estado ora num, ora noutro. Nós temos aqueles que subestimam a ação do diabo, a contemporaneidade da manifestação deste, os demônios que a serviço deles se encontram. E nós temos também, por um outro lado, em alguns segmentos religiosos, aqueles que superestimam a ação do diabo. Segundo estes, todas e quaisquer ocorrências atribuem-se ao diabo como se este fosse o grande causador e malfeitor de todas as coisas que existem, o que não é bem por aí. Eu, muito embora seja partidário da contemporaneidade que eu digo aqui, da ação maligna, de possessões malignas, eu também não sou daqueles que atribuem todas e quaisquer manifestações, todos e quaisquer casos a manifestações malignas. Precisa-se realmente se fazer uma análise ponderada, uma análise crítica, e de fato existem algumas situações
em que a psicologia, as ciências médicas aí estão e podem ajudar devidamente e não se tratam casos de exorcismos ou de expulsões demoníacas? Estava comentando mais cedo, né, que eu costumo comentar com os meus alunos que a gente que pratica ou pretende ou vai praticar psicanálise, a gente é, meio que de brincadeira, a gente é herdeiro da tradição exorcista. Bem, e aí fica a questão, né? O que é uma doença psíquica, o que é uma possessão demoníaca? Eu acho que a gente deve se estender um pouco mais sobre isso. Pode incluir também a parapsicologia, né? Muitos casos são parapsicológicos, não são simplesmente psíquicos. O parapsicológico é complicado por si mesmo, né? Assim, do ponto de vista não só do reconhecimento da parapsicologia como uma ciência, como os métodos, é tudo meio complicado, mas a gente pode chegar nisso aí também. Mas a pergunta... campo a ser explorado mais. Claro, né? Mas a pergunta que eu queria provavelmente deixar para o próximo bloco, né, porque já deve estar fechando o tempo, mas é que, olha só, uma pessoa que esteja com um problema psíquico, eu já escutei, por exemplo, pessoas que sofriam de ideias obsessivas, né, ideias obsedantes que ficam ali passando na cabeça, essa própria pessoa interpretar essa ideia, não chegava a ser uma alucinação auditiva, mas essa própria pessoa entender essa ideia como o diabo colocando um pensamento na cabeça dela. A própria pessoa que estava passando por isso. Num contexto, por exemplo, espírita, é provável que alguma coisa dessa natureza seja interpretado como um espírito que está se comunicando, pegando ali. Num contexto social, mesmo que esteja fora dessa ou daquela denominação religiosa, um contexto social mais simples, menos cultivado pelas ciências e coisas da modernidade, não é impossível que as pessoas interpretem também um problema psíquico que aparece ali na família como uma possessão demoníaca. A pergunta é, quando, há 2000 anos atrás, ou um pouquinho menos, aconteceram aqueles episódios onde Jesus estava expulsando demônios e se usava as palavras demônios e etc., será que não se estavam usando essas palavras no mesmo sentido que ainda se usa hoje? Será que Jesus não estava simplesmente, entre aspas, curando? Bom, eu acho que o fato que Jesus Cristo, com certa frequência, expulsava demônios, tem um significado dentro da história da salvação, dentro da Bíblia, muito profundo, que com ele chegou o reino de Deus. O reino de Satanás estava rompido, estava quebrado. Com ele chegou o reino. Não era simplesmente uma continuação do Antigo Testamento. Chegou uma coisa nova, chegou Jesus Cristo. Então, pelo menos segundo os evangelhos, foi uma ação não apenas frequente, também importante nesse sentido. Chegou com Jesus Cristo o reino de Deus. O fato em si não podemos negar. Agora, quando se trata de outros exorcismos ou expulsões, aí, como já falei, a gente sempre devia verificar, é a pessoa do demônio ou é apenas uma personificação do mal, que também não é raro na Sagrada Escritura. Uma personificação do mal seria uma doença onde se interpreta um erro, um pecado, uma personificação. Na medida em que a existência do mal no mundo se deve... Não se trata da pessoa do demônio. Sim. No entanto, aquilo quando se menciona na Bíblia, daqueles confrontos travados entre Jesus e alguns demônios, tal qual registra-se no Evangelho, o nosso ponto de vista de que aquelas referências a demônios tratam-se de demônios exatamente, né? Tratam-se de demônios exatamente porque a Bíblia, ela também menciona alguns casos, como por exemplo, em Atos dos Apóstolos, em que se mencionam algumas ocasiões em que aqueles apóstolos, discípulos de Cristo Jesus, depararam-se com situações em que algumas pessoas estavam possuídas por espíritos malignos, e ali eu creio que tratam-se efetivamente de demônios, tratam-se de entidades malignas, e haja vista que o autor de Atos dos Apóstolos, segundo uma convergência de opiniões, trata-se de Lucas, o qual, por sinal, também era um médico
e é ele quem escreve Atos dos Apóstolos, bem como também o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, que é o terceiro dos livros do Novo Testamento, e portanto, ali estava uma pessoa abalizada para fazer esse diferencial se se tratava de uma doença meramente, de algum distúrbio mental. Obviamente, as ciências daquela época tratavam de ciências muito menos desenvolvidas, não tinham todo este conhecimento, provavelmente ele, enquanto médico, trabalhava com conceitos do tipo fluidos, espíritos que sobem para a cabeça, coisas efetivamente, né? Efetivamente. Eu, no entanto, por uma questão de crença e por eu partir do pressuposto da verdade autêntica existente na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, eu concluo de que aqueles casos de manifestações demoníacas, quando o próprio Cristo Jesus também salienta ao comissionar, em princípio, os 12 e posteriormente aos seus 70 discípulos, dizendo que estes saíssem para que pregassem o Evangelho do Reino, e isto haveria, consequentemente, o confronto com demônios para que se expelisse a este, para que se expulsasse a estes, e que, portanto, se tratavam literalmente de demônios mesmo, e estes haveriam de ser vencidos sob o poder existente no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente volta já então, conversando mais sobre o exorcismo. Fica aí o Ciência e Fé hoje, falando sobre as possessões e os rituais de exorcismo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje falando sobre possessões e exorcismo. É a questão que eu gostaria de colocar agora, até em cima já da fala dos nossos teólogos aqui. O bispo Dom Werner, rapidamente, numa das suas respostas, até traçou, pode ser um pecado, pode ser, né, alguns motivos para que uma pessoa, por exemplo, viesse a ficar possessa. E aí, pelo menos que eu me lembro, não há uma passagem em que há uma expulsão, né, de demônio na Bíblia, em que, né, isso no Novo Testamento, e que há uma lição moral logo depois disso. Porque geralmente o pecado, ele é tratado logo seguinte com uma lição moral. No caso, por exemplo, né, daquela prostituta que foi apedrejada. Né, mas Jesus... não é uma expulsão de demônio. Exatamente, mas geralmente um pecado seguinte, né, a um pecado, a um desvio, há uma lição moral. Quando o caso é de possessão, não se vê, eu pelo menos não me lembro, se houver, né, os nossos teólogos estão aqui, são até mais balizados nesse sentido para estar falando disso, mas eu não me lembro de uma passagem que tem uma lição moral logo depois de uma expulsão de demônio. E isso me dá uma certa dúvida em relação, então, à questão do demônio não está ligada a pecado. Qual seria o motivo, então? O que daria margem para uma pessoa... Da qual Jesus Cristo tinha expulsado 7 demônios, como consta, né? Mas, normalmente, realmente não é mencionado na Sagrada Escritura qual foi a causa da possessão. Isso o senhor provavelmente quer perguntar e mencionar, né? Se apresenta o fato, a expulsão do demônio e o resultado do que a pessoa fica diferente. Agora, se ela tinha, até que ponto ela tinha culpa da possessão? É uma pergunta válida, me parece. Porque o demônio só pode agir até o ponto que Deus deixa. Ele não tem um poder ilimitado, nem naquela época, nem hoje. E é um dos motivos que nunca devemos ter medo. Quem está com Deus nunca deve ter medo do demônio. Agora, a existência não podemos negar e sem o consentimento, pelo menos até um certo ponto, da pessoa, o demônio não pode possuí-la. Porque aí seria negar o livre-arbítrio que Deus deu à pessoa humana. O mínimo que acho que a gente deve de certa forma, a pessoa tem que abrir a porta. Eu quero me valer do gancho... O que é esse abrir a porta? Correto, eu quero me valer do gancho da pergunta. A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios 4, no versículo 27,
palavras do apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, este dar lugar ao diabo seria o abrir a porta. A gente precisa de fazer uma leitura bíblica levando em conta o contexto em que tal texto se encontra, né? Não pegar um versículo, não sacar um versículo apenas para em cima dele estabelecer uma doutrina, mas levar em conta todo o contexto anterior e posterior. E ali em Efésios 4, Paulo está listando, sim, uma série de pecados, de atitudes que são reprováveis segundo aquilo que a palavra de Deus nos traz. E ele menciona uma série de fatores que nós não deveríamos de incorrer nestes, pois tais práticas se constituem práticas pecaminosas segundo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então eu percebo sim que... Sim, mas que levam à possessão? Ele não, menciona aí vejamos isso? bem, não deis lugar ao diabo, dar-se lugar ao diabo seria sim, a meu ver, uma das maneiras que consequentemente a pessoa poderia sim ser possuída. Então, vejamos bem, a meu ver, existem práticas pecaminosas por nós praticadas que são práticas que podem sim ocasionar possessão. Existem algumas práticas pecaminosas pelas quais as pessoas enveredam, o que consequentemente pode ocasionar-lhe possessão. Existem episódios narrados na Bíblia em que foram exorcizados demônios de algumas pessoas, em que tais pessoas estavam envolvidas com práticas pecaminosas segundo a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 16, na cidade de Filipos, Paulo e Silas, eles acabam expelindo o demônio de uma pessoa, a qual estava praticando uma prática que é condenada pela palavra de Deus, né? E esta prática, aquele tipo de coisas com que aquela pessoa estava envolvida, foi um fator determinante para que ela, então, estivesse possuída por aquele demônio que estava presente na vida dela, e Paulo, consequentemente, discernindo pelo Espírito de Deus que agia sobre a vida dele, ele acabou, então, por expulsar aquele demônio. Então, sim, eu vejo alguns episódios bíblicos, é claro que não está com todas as letras. Bem, uma vez que se faz isso, consequentemente, ficará possuído pelo demônio. Entretanto, eu vejo que práticas demoníacas são práticas pecaminosas, são práticas que dão esta abertura para que o diabo entre na vida da pessoa e, sim, consequentemente, pode chegar a um nível de possessão. Não estou dizendo aqui, de sorte alguma, que, enfim, se a pessoa pecou, agora, de imediato, ela estará possuída por um demônio, o demônio vai tomar suas faculdades mentais, a pessoa agora já não é mais senhora de si mesma, e é o demônio, o diabo, que está no pleno comando da vida dessa pessoa. Até porque senão só teria processo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Exatamente, Deus. Só teria endemoniado. Exatamente. Então. Uhum. Agora, o Dom Werner, ele salientou algo absolutamente pertinente, que é a questão do livre-arbítrio. E que também, aí eu vejo um outro detalhe que foi muito pertinente à palavra do Dom Werner, é quando ele destaca que a ação do diabo, na verdade, é uma ação limitada. O diabo, ele não é um ser onipotente que age a seu bel prazer conforme ele bem entende. O único, segundo o nosso entendimento e a nossa crença, que é onipotente, é o Senhor, o nosso Deus, e o diabo, ele é absolutamente limitado diante do poder do Senhor, o nosso Deus. E é exatamente este poder do Senhor, o nosso Deus, que é um fator que coíbe esta ação do diabo, de modo que não há essa possessão coletiva aí, a despeito dos pecados de muitos de nós. Mas uma coisa interessante, pelo menos que você mencionou, que normalmente quando Jesus Cristo expulsa demônios, realmente não é mencionado porque porque a pessoa ficou possuída, né? É um fato que a gente tem que reconhecer. Mas nós sabemos que não foi por acaso, com certeza. Não foi uma ação, digamos, inexplicável, ou uma ação sem culpa da pessoa e sem permissão da pessoa. Ela praticou algo que, consequentemente, resultou. Exatamente. Então, a pessoa, ela praticou algo e este algo foi o fator que desencadeou a possessão. Não é porque o diabo meramente, ele diz, bem, vou possuir a este. Houve um fator que acabou desencadeando esta possessão.
Uma coisa interessante para mim, já sempre foi como jovem, quando a gente observava certas pessoas que agiam com tanta maldade, que já como rapazinho me perguntei, como numa pessoa pode haver tanta maldade? Tem que ter alguma força maligna muito forte, né, que tem possibilidade. Eu não vou agora citar pessoas históricas que vocês conhecem todas, né? Mas eu me lembro no tempo da Segunda Guerra Mundial, eu me perguntei várias vezes como rapazinho, né? Como numa pessoa só pode haver tanta maldade? E o senhor é alemão? Eu sou brasileiro, nasci na Alemanha. Nasceu na Alemanha. Sou naturalizado, né? Mas naquela época, de perto. Independente disso, nem perguntei como numa pessoa humana pode haver tanta maldade. É quase impossível que venha só da pessoa. Perfeito. Nós voltamos já então, conversando mais sobre então o exorcismo. E aí eu quero saber exatamente a visão da psicanálise, da psicologia em relação a isso tudo aí. Nós voltamos já então no programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje conversando sobre possessões e exorcismo. E aí a gente falou aqui sobre pecado, possessão, né, o pecado como uma abertura para a possessão. Como é que a psicanálise, a psicologia veria isso tudo? Bem, eu já até comentei isso, não sei se a gente estava gravando na hora que eu falei, mas de uma forma simples, eu acho que os pontos de vista convergem, exceto pelo fato de que na psicanálise não se supõe a ação de um ser externo àquele que está sofrendo de alguma coisa que é chamado em alguns contextos de uma possessão. Eu fiquei muito grato antes, quando nós conversamos, né? Você vê mais a ciência, e com muita razão, porque é professor. Claro. Né? Mas hoje a questão também entrou em questão a fé. E nós falamos e concordamos, me parece, que fé e ciência nunca se podem contradizer, só se podem ajudar mutuamente. E se isso acontecesse um dia, ou a ciência ou a fé, ou a razão ou a fé seriam mal explicados. Alguém está errado. Né? A fé ultrapassa a ciência, mas a razão é necessária. E todos os grandes gênios da humanidade trataram de trabalhar com as duas coisas. Fé e razão, né? Então nós estamos brigando, apenas o método científico, a psicanálise, ela nem é uma ciência no sentido forte do termo, mas ela preza por uma certa racionalidade, né? Então, prezando por essa racionalidade ou pelo próprio método científico, não há como trabalhar com a hipótese de alguma coisa externa à natureza. Né? Mas acho que nós dois também dizemos o seguinte, que a igreja sempre praticou e disse, enquanto tem explicações humanas, explicações racionais, científicas, nós devemos apelar, no caso de possessão, ao sobrenatural, ao demônio. Tá, mas então explicar, ou tentar explicar primeiramente, só quando não temos nenhuma explicação científica, lógica no sentido científico, no sentido de objetivamente examinar uma questão, né? Aí podemos recorrer ao sobrenatural. Nesse caso, a existência, a ação do demônio. Mas deixa eu colocar dois problemas, então. Primeira coisa, a conclusão dessa pergunta, né? Eu acho que a gente converge, porque é muito fácil de perceber que as pessoas sofrem. Esse sofrimento pode ser algumas lágrimas ou pode ser uma sintomatologia grave do ponto de vista da neurose. Existem patologias psíquicas que parece que é impossível não levar em consideração coisas genéticas e tal. De qualquer forma, do ponto de vista da neurose, da histeria, da neurose obsessiva, sempre, invariavelmente, por trás dos sintomas neuróticos,
tem pensamentos, tem desejos, tem ideias, tem experiências, tem fantasias, que do ponto de vista da moralidade daquela pessoa, ela mesma se culpa, se pune, e isso é um emaranhado na vida dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão que parece que a gente sempre chega nela de alguma forma, que é o de a ciência, o que a ciência, até onde a ciência explica ou dá conta, vamos manter na ciência, e quando a ciência não vai mais, então aí a gente pode arriscar uma hipótese do sobrenatural. Na prática da clínica psi em geral, da psicanálise em especial, eu não conheço um psicanalista que possa dizer, olha, todos os casos que eu tratei foram bem-sucedidos. Todos os casos que eu tratei foram explicados também? Sim, né? O que implicaria em ser bem-sucedido, de certa forma. E, ao mesmo tempo, eu não duvido que muitos dos casos que acontecem na mídia, em algumas denominações religiosas, que aparecem lá como possessão demoníaca, poderiam responder bem a um tratamento psicanalítico. Agora, não é impossível também, e eu acho que isso acontece, que o exorcismo também resolve. Quer dizer, a coisa pode ser tratada por um método, digamos, religioso. Você resolve ali pelo exorcismo, ou resolve pela psicanálise. Quer dizer, não me parece que, especialmente nesse caso, porque tem toda a dificuldade que é a relação humana, que é o fato de que esses pensamentos, essas fantasias, esses desejos, a pessoa, ela briga tanto com eles que às vezes tem até uma dificuldade de trazer isso à tona e colocar isso na palavra, né? Por mais que tenha ressonâncias aí com isso na palavra, não me parece que se possa dizer, considerando essas duas coisas, que o limite, para além do limite da ciência, se trata de alguma coisa sobrenatural. Mas, professor, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu acho que, na verdade, pode haver uma complementariedade entre ambas as coisas, né? Sim, muitos dos pacientes da duas psicanálise estão lá indo no consultório falando dos seus problemas. Exatamente. E estão indo na igreja. Eu, por exemplo, eu sou pastor em uma igreja em que há médicos, em que há psicólogos, e a gente lida com situações em que as pessoas, a gente percebe nitidamente que aquilo de que a pessoa está precisando é de um tratamento psicológico, né? Uhum. E aquilo ali não é um caso de expulsão demoníaca, é um caso em que a pessoa vai se tratar com um profissional, com alguém abalizado, com alguém que de repente vai clinicar esta pessoa, e os resultados vão de ser tremendamente bem-sucedidos. Eu também preciso de partir do pressuposto de que a psicanálise, de que as ciências médicas, elas estão a serviço de Deus. Isso é o que Era um outro ponto que eu queria colocar. Será que hoje não tem menos demônio porque tem mais psicologia, medicina? Não, eu não creio. Dando outros nomes para essas coisas? Não, eu particularmente não. Eu creio que, na verdade, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, esses, na verdade, são aqueles que a gente comumente na teologia costuma chamar de a graça comum. Ou seja, é Deus que, na verdade, quem capacita tais pessoas para que estas pessoas possam exercer as suas respectivas atividades profissionais para o bem-estar da raça humana. Então é o seguinte, eu não vejo de modo algum que seja incompatível um cristão, alguma pessoa diante das suas dores, dos seus problemas, ela ser encaminhada a um profissional competente que vá ajudá-la para se atenuar ou então para se debelar definitivamente todos esses problemas de natureza psicológica com os quais a pessoa estiver. Agora, existem situações que efetivamente as ciências, que a medicina, que a psicanálise, ela não vai resolver. Eu gostaria de testar uma dessas. Porque por mais que a pessoa ela possa valer-se de toda a sua capacidade, ali trata-se de algo sobrenatural. Trata-se de algo sobrenatural, que é a oração, que é o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Isto vai ser absolutamente eficiente e todo mal
que há na vida daquela pessoa, há então a pessoa de ser liberta. Então nós precisamos de trabalhar com esta complementariedade das coisas, né? Ora, vocês estão a serviço de Deus e assim como também outros que fazem as orações buscando o poder de Deus também estão a serviço de Deus. Agora eu preciso também de concordar com você quando você diz que existem sim, eu não digo que haja menos demônios. Os demônios que hoje existem são no mesmo número dos demônios existentes à época em que Cristo Jesus esteve exercendo o seu ministério aqui na terra. Agora, ambas as coisas estão aí em voga, ambas as coisas estão agindo. Tanto há ações demoníacas, como há pessoas desequilibradas emocionalmente, como há pessoas que estão com problemas mentais. Então, o grande problema é quando eu, na condição de pastor, eu quero lidar com a coisa bem. Isso aqui é um problema neurológico, isso aqui é um problema psiquiátrico. Eu quero, então, expulsar o demônio. A epilepsia em si já foi considerada na antiguidade alguma coisa para o lado de uma doença demoníaca. Epilepsia, uma descarga elétrica no lobo temporal, geralmente. Eu até colocaria, será que nenhum caso daqueles que Jesus tratou não seria uma doença psíquica? Eu posso colocar a pergunta de outra forma. Jesus curou paralítico, curou cego, mas não curou nenhum que tinha uma doença mental. Não se diz em todos os casos que ele expulsava demônios quando ele cura um cego ou cura um paralítico? Sim, mas olha só, olha o tipo de doença que ele curou, né? Paralisia, cegueira. Mas não se tem nenhuma cura de doença. Expulsando um demônio. Sim, mas não teve nenhuma cura de doença mental. Teve. Doença mental, olha, ele curou a doença mental. Veja bem, a Bíblia diz que ele curou a um lunático. Tem essa diferença? Um lunático é forte. Se eu não estou enganado, isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, ou Evangelho de Marcos, capítulo 9. Então, um lunático. E de fato, existem algumas situações, né, na Bíblia em que há pessoas que têm um comportamento como se parecesse com epilepsia. Sim. Menciona-se o caso do garoto que ele caía, começava a estrebuchar. Então, isto é algo que assemelha-se ao que nós conhecemos hoje como epilepsia. No entanto, eu só acredito que se trata de algo de natureza sobrenatural e demoníaca, porque na Bíblia Sagrada está registrado que é uma coisa que quem estava por trás daquela ação era um demônio e Cristo Jesus, portanto, exerce a sua autoridade de modo que o demônio que ali agia foi expulso e a criança e a pessoa naquela oportunidade voltou à sua normalidade. Eu acho que tem vou me contradizer em tudo que eu disse até agora. Né? Faz aí, deixa eu acho que tem uma passagem que é muito forte para o argumento da sobrenaturalidade, que é aquela passagem onde logo após ter expulsado alguns demônios, eles vão lá e entram nos porcos. Né? Quer dizer, nenhum complexo, nenhum conflito psíquico entra em porco. Né? Quer dizer, isso supõe uma coisa que sai de um lugar e vai para outro, tá? Mudando de local. Essa passagem aí, realmente eu tenho que virar e falar, bem, então a Bíblia está falando de alguma entidade mesmo. De uma entidade, de um ser pessoal que entrou naqueles porcos. A gente então retoma já para a gente aqui continuar conversando sobre exorcismo, possessões. A gente volta já, fique aí, esse é o programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje falando sobre exorcismo e possessões. Eu gostaria de entrar agora um pouco na questão dos rituais ou das práticas, né, no momento em que se depara com uma pessoa, né, que está possuída por alguma entidade maligna e como que isso se processa dentro, né, do meio evangélico, como que isso processa dentro do catolicismo. No catolicismo a gente sabe, até por causa, né, do filme lá, O Exorcista, tem também um filme aí mais recente, Estigmata, que trata um pouco
dessa questão do ritual de exorcismo, que envolve água benta, alguns símbolos, né, o crucifixo. Como e quando foi concebido esse ritual, Bispo Dom Werner? Ritual é antiquíssimo, sempre existia. Existia no tempo de Jesus Cristo, ele mesmo, os apóstolos expulsavam demônios. Então, o ritual sempre existia. Agora, justamente pelo fato que hoje são, eu diria, muito raras as possessões. E sempre devemos, primeiramente, recorrer à ciência, ao mundo, digamos, científico, racional, ao mundo normal, natural, antes de recorrer ao sobrenatural. Só quando tem um caso realmente concreto, onde não há mais possível uma explicação humana, científica, podemos recorrer ao sobrenatural. Mas são casos muito, muito raros. Por exemplo, se uma moça levitar na cama, por exemplo, eu nem olho. Você pode ir lá chamar um exorcista. É um fato bem visível. Né? Mas isso não tem nada com a ação do demônio. Sim, né? eu estou falando porque é a imagem Isso do filme, né? De virar o pescoço pode 180 até graus. fato simplesmente parapsicológico, né? Tem pessoas que conseguem isso. Mas eu só queria dizer, só podemos recorrer ao sobrenatural quando não há mais possível uma explicação humana. Então, são atualmente casos muito, muito raros. Tem grupos religiosos, seitas, por exemplo, que chamam a atenção através de supostas possessões, me parece, para chamar a atenção. Eu duvido muito que se trate, em cada caso, de uma possessão. Então, são casos muito raros. Então, a igreja ficou sempre muito lenta em reconhecer um fato como verdadeira possessão. E o ritual novo do exorcismo acentua muito este fato, né, de só recorrer ao exorcismo quando se trata realmente de uma possessão, e são casos muito, muito raros. Deve-se agir com muita prudência. E dentro da igreja, uma regra, digamos, disciplinar, que quem faz o exorcismo deve ter a licença especial do bispo. Não pode simplesmente aplicar o exorcismo. O pequeno exorcismo, como se diz na igreja, se reza no batismo, né? Porque no batismo a pessoa começa a fazer parte da igreja, do reino de Deus, né? Faz parte do corpo de Cristo. Então se reza um pequeno, chama-se pequeno exorcismo, ou seja, ela agora não pertence mais ao mundo, muito menos ao mundo diabólico, mas sim pertence ao mundo de Deus, pertence a Jesus Cristo, né? Agora, o grande exorcismo especial deve ser aplicado só em casos muito especiais. E me parece que uma regra de prudência, regra disciplinar, cuidado, não falem logo em demônio, possessão, quando há explicações científicas humanas. Esse cuidado também. O senhor já autorizou algum exorcismo? Na sua história? Desculpa se a pergunta... Mas só para ter uma ideia já faz muitos anos, ou faz muito tempo. Aqui na nossa diocese já tenho mais do que 3 anos, não conheço mais nenhum caso. Também não temos atualmente um padre exorcista, ou seja, um padre encarregado com exorcismos. Seria cada vez a licença do bispo pode, né, aplicar o exorcismo. Até agora não conheço um caso, não. E eu creio que esse cuidado também advém, né, porque no período da Idade Média, por exemplo, pessoas foram queimadas, supostamente possessas, né, pelo demônio. Na verdade, né, não eram casos em que estava confirmado exatamente, né, essa possessão. Mas eu gostaria até de saber aí do pastor qual é a visão no meio evangélico, né, pelo que a gente sabe, me parece que não há vamos dizer assim, nenhum ritual específico e nem, por exemplo, a autorização do pastor para que alguém faça o exorcismo. A priori, qualquer pessoa poderia fazer. Qualquer pessoa poderia fazê-lo, mas há umas ressalvas que são ressalvas propriamente da Bíblia, né? Bem, nós não temos um ritual, não se faz um ritual precisamente e, no entanto, a Bíblia recomenda algumas coisas. E eu preciso de me voltar para a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, ali faz-se menção a uma certa circunstância em que alguns exorcistas profissionais existentes na cidade de Éfeso, e Éfeso era uma cidade carregada de um ambiente místico,
e aqueles exorcistas profissionais, né, provenientes do judaísmo, e estes foram expulsar demônio que estava possuindo a uma pessoa, e eles então, para se gabar, eles acabaram, na verdade, apanhando. Eles foram envergonhados, massacrados. E agora, com base nisso, por exemplo, aquele que vá se confrontar, expulsar demônio que está possuindo a uma pessoa, ele deve ser alguém que tem uma vida voltada para Deus. Ele deve ser alguém comprometido com a palavra de Deus, que está a serviço de Deus, é alguém que, na verdade, tem uma autoridade espiritual. A minha autoridade espiritual me é concedida à medida que eu procuro me dedicar a Deus, me consagrar a Deus, estar a serviço de Deus. Então, se a pessoa está com a sua vida consagrada, voltada para o Senhor, o nosso Deus, comprometida com Deus, ele, portanto, é alguém habilitado para exercer a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus, ao comissionar os seus, ele disse que estes fossem e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, confrontassem estes demônios. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, de 9 a 11, ele menciona que ante ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, tanto nos céus, na terra, como debaixo da terra, porque no nome do Senhor Jesus Cristo há poder. Então, não que haja uma capacidade propriamente na pessoa que vai, mas é a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que vai lhe dar a eficácia naquele confronto que é exercido na ocasião de expulsão daquele demônio que ali se encontra. Agora, também eu gostaria de deixar uma ressalva, porque geralmente divulga-se na mídia algo que não corresponde à realidade de boa parte das igrejas evangélicas existentes. Que existem algumas denominações evangélicas que estão na mídia. Para elas, todas e quaisquer ocorrências tratam-se de ações demoníacas, o que não é verdade. A própria Bíblia chama minha atenção para que eu exerça a prudência, para que eu exerça discernimento de espírito, que a propósito é listado lá na lista de 1 Coríntios 12, quando mencionam-se os dons espirituais. Eu não posso, portanto, sair por aí arbitrariamente e dizer é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, não. Há casos, sim, que são casos para que as ciências resolvam. Há casos, sim, que o nome de Jesus Cristo há de ser absolutamente eficaz. Muito embora eu não ache que as possessões hoje sejam fenômenos raros, eu acho que são fenômenos contemporâneos que acontecem em grande quantidade, mas também não concordo que seja com toda essa quantidade toda, conforme nós vemos veiculados em alguns programas que estão na televisão, porque isso não corresponde ao pensamento coletivo da maioria das igrejas evangélicas sérias que procuram se apoiar e se respaldar na Bíblia Sagrada. Até porque esse conceito de evangélico hoje se tornou tão abrangente, né? Todo mundo praticamente que veio depois da Igreja Católica acaba sendo classificado como evangélico, né? Há uma certa dificuldade na categorização sociológica, né, desse grupo, né, de fiéis, de religiosos. Agora, comum é que, como o nosso amigo pastor falou, quem expulsa demônios, quem exerce o exorcismo, não age em nome próprio. Ele age em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, age no nome da igreja, não expulsa por própria força, mas pela força de Deus o demônio. Quem expulsa, no final das contas, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Exatamente. Portanto, o exorcista é apenas instrumento. Portanto, atribui-se toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não há por que o cidadão gabar-se por causa disso. Não existe agora o homem que é o tal, porque ele exorciza o demônio. Ora, ele é meramente um instrumento, né? E deve agir tal qual João Batista, por exemplo, dizia, olha, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua cada vez mais, porque eu de mim mesmo não faço absolutamente nada. Eu de mim mesmo, eu sou fichinha diante daquilo de que o diabo é capaz. Eu, todavia, conforme inicialmente na palavra do bispo, né, ele ressaltou, agora, se eu caminho com Jesus, se eu tenho a Jesus, se a minha vida é voltada para Ele, ora, não há diabo que vá fazer o que quiser na minha vida, de modo algum, porque Jesus Cristo, palavra do apóstolo João,
1 João capítulo 4, versículo 4. Ele diz que maior é aquele que está comigo, ou seja, Jesus Cristo, do que o diabo que por aí se encontra. Eu agradeço, então, a participação, pastor, também bispo Dom Werner. Eu e o professor Rodrigo Zanata voltamos no próximo programa Ciência e Fé, colocando aqui conhecimento científico e religioso lado a lado. Até o próximo programa, continue na TV Univale.